amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo de número 8 e o subtítulo a ser estudado hoje é Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Mas, como sempre, antes de iniciarmos o estudo, vamos fechar os nossos olhos da carne, abramos os olhos do Espírito e roguemos ao Pai que nos seja permitido uma boa compreensão do texto de hoje. Então oremos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. No capítulo que vamos estudar, encontramos essa mensagem belíssima do Espírito de Vianney, que era chamado o Cura d'Ars. Uma curiosidade. A palavra cura quer dizer pároco ou vigário. Cura d'Ars significa então o pároco ou o vigário da cidade de Ars, na França. Uma curiosidade. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados é antes de tudo uma mensagem de fé e de esperança. Uma das mais belas mensagens deste Evangelho. As palavras consoladoras, derramando-se com entusiasmo, nos diz que o símbolo dos cegos dos olhos físicos se transporta para os cegos da alma. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. O olho aberto está sempre pronto a fazer cair. Ter os olhos materiais impedidos de ver as pessoas e o ambiente não seria tão aterrorizante se todas as pessoas fossem boas, porque a cegueira não geraria a insegurança. Nos tempos remotos da humanidade e nas atuais aglomerações humanas muito primitivas, qualquer pessoa que tenha alguma limitação física ou mental sofre uma cruel discriminação. Todavia, quanto mais a humanidade evoluir intelecto-moralmente, a vida dos deficientes visuais e outros portadores de limitações será suavizada, pois sentir-se-ão amparados e, portanto, em condição de viver felizes. Quando somos limitados em uma determinada área pela justiça divina, que atua com amor e caridade, é para nos desenvolvermos em outros setores. Podemos ter a certeza disso, além de que, deficientes somos todos nós, os habitantes de um mundo de provas e expiações, com exceção de Jesus, que sempre foi reto no cumprimento das leis divinas. No primeiro parágrafo, Vianney escreve que fora chamado para curar, demonstra sua piedade em relação ao sofrimento pela cegueira, mas declara humildemente que somente Deus o pode fazer, como acontecera quando estava na terra, frente ao paciente. Conclamava aos aflitos a voltarem-se para Deus, dizendo: Meu Pai, cura-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve até vós, com a brancura que possui quando a criaste. Percebemos nessas palavras o conceito de que as enfermidades do corpo refletem as enfermidades da alma, o fruto das suas ações contrárias à lei divina, por desconhecimento ou por descaso, constituindo-se então em uma fase importante do processo de regeneração desse espírito imortal. Fase esta da libertação das consequências das infrações. Para melhor entendimento dessa mensagem, Allan Kardec coloca uma nota de rodapé explicando que essa comunicação foi dada em relação a uma pessoa cega. Aqui cabe a lembrança da força que as nossas preces possuem, desde que sejam realmente sentidas por nós. Ou seja, as preces precisam estar repletas dos nossos sentimentos mais nobres e expressar toda a nossa confiança e certeza no amor e na justiça divina de Deus. A prece, portanto, é o instrumento divino que renova todas as nossas energias. No entanto, lembremos que pelas nossas preces seremos atendidos nas nossas reais necessidades e não nos nossos caprichos e desvarios do orgulho e do egoísmo.
Por isso, Vianney diz que após essa prece, que Deus ouvirá, a força e a coragem crescerão no enfermo e talvez a cura, como recompensa de sua abnegação. Lembremos-nos, todavia, de que toda prece para ser ouvida precisa sair de dentro do coração, do sentimento de confiança e de certeza no amor e na justiça de Deus. No segundo parágrafo, Vianney escreve que os que estão privados da vista deviam considerar-se como bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era necessário arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que mais valia tirá-lo ao fogo que ser causa da vossa perdição, nos diz Vianney no Evangelho. E explica que os privados da visão têm a chance de viver a vida das almas, a vida espiritual, podendo ver mais do que os outros que têm a boa visão. Isso porque pode com mais facilidade olhar para dentro de si e conhecer-se melhor, que é o primeiro passo na autoeducação do espírito imortal, no desenvolvimento de sua sensibilidade. Vianney conclama a jovem cega, no texto evangélico, motivo da sua evocação nessa reunião mediúnica, a esperar e ter coragem nesta provação. Kardec esclarece, após a comunicação, que sempre que houver uma aflição que não tem causa na vida presente, podemos saber que ela está em uma vida passada, em função da justiça divina que não age arbitrariamente, havendo sempre correlação entre a falta e a pena, visto que o objetivo desta última, a pena, é sempre a reeducação de quem errou. Ainda não sabemos o que é melhor para nós. Pela nossa imaturidade espiritual, queremos sempre nos livrar das coisas que nos são desagradáveis ou até mesmo dolorosas. Em toda a Escritura, a cegueira é uma metáfora espiritual e ela é usada para representar a incapacidade espiritual para ver a verdade, que procede somente de Deus. Um homem fisicamente cego não pode ver a revelação visível de Deus através da criação. Isto está em Romanos, no capítulo 1, item 19 e 20. Mas um homem espiritualmente cego não pode ver a revelação de Deus porque o amor, a verdade, a santidade, o perdão, a bênção, a vida eterna, a graça, a alegria e a paz estão visíveis. E que lição bela, não é? Primeiramente, porque percebemos a humildade de quem se coloca na posição de um servo do Pai, dando a ele todos os méritos da concessão da bênção da cura. Ensina-nos a dirigirmos-nos a ele e não a nenhum santo, lembrando que Curadas foi canonizado pela Igreja. Em segundo lugar, ele nos ensina que as limitações encarnatórias são uma consequência das enfermidades do espírito. Diz Vianney para orarmos assim: fazei que minha alma enferma se cure antes. Olha que bonito. E quantos de nós não falimos pela saúde perfeita, não é? Fazemos uso do corpo saudável e muitas vezes para gerar uma dor alheia. Muitas vezes as expiações que vivemos hoje em nossas vidas partem desta premissa. Novamente, Vianney. Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. É muito difícil a conformação com o sofrimento. A diferença entre cegueira física e cegueira espiritual é que esta última espiritual, comum a todos nós em alguns momentos da nossa trajetória, muitas vezes não padecemos de uma cegueira física, mas usamos os nossos olhos para termos visões indevidas, oriundas de nossos maus pensamentos e dos nossos maus sentimentos que fogem muitas vezes do nosso controle. Por isso, Jesus disse: bem-aventurados os que têm os olhos fechados para a inveja, para a intolerância, para a maldade, enfim, para tudo o que só nos faz estacionar na nossa caminhada evolutiva. É melhor que tenhamos os olhos fechados para a má tendência, espiando os erros do passado, oriundos de nossas debilidades atuais. Afirma-se, comumente, que os olhos são a janela da alma. Todavia, as irradiações do espírito se expandem em todas as direções, ultrapassando os limites do corpo físico e não ficando circunscritas aos 5 sentidos.
Os olhos representam apenas um dos mecanismos de contato do espírito encarnado com os demais seres e com o meio ambiente em que ele vive. Toda sua supervalorização representa mero reflexo do desconhecimento da força que é o pensamento, do qual os espíritos encarnados e desencarnados se sustentam através da troca incessante com os demais seres criados por Deus. A ciência terrena ainda não conhece e nem se interessa o quanto deveria pelo pensamento, porque não reconhece oficialmente a existência do espírito. Apesar de, principalmente no século XIX, terem encarnado eminentes espíritos ligados à ciência no nosso planeta, com a finalidade de demonstrar a realidade espiritual, dentre os quais também temos Allan Kardec. Se os teus olhos forem bons, é um pretexto para o incentivo a estudarmos a importância do pensamento, o que deve ser objeto de uma autoanálise e de uma autorreflexão, sendo sempre constantes, pois somente assim se exercita essa potência que é a mais importante colocada por Deus à disposição de suas criaturas. É preciso lutarmos por suavizar a situação desses irmãos e irmãs que passam pelas provas ou pelas expiações limitativas dos sentidos corporais, porque assim estaremos exercitando também a caridade em uma das suas formas mais expressivas, dando condições de viver melhor àqueles que chegam a acreditar que estão esquecidos pelo Pai, o qual não desampara nunca a nenhuma de suas criaturas. Quem tenha materialmente os olhos fechados, lute por superar essa limitação, compensando-a com outros recursos, procurando levar uma vida tão ativa quanto possível, pois todas as provas e expiações são passageiras, além de que tudo tem uma finalidade construtiva e o sofrimento não deve abater a ninguém, mas fortalecer a ideia da evolução intelecto-moral. Contemplar o rosto do outro é sentir a sua presença, sem preconceitos, sem prejuízos, vendo nele o sinal da ternura de Deus. Passar da contemplação para a acolhida, este é um movimento da chamada oração dos olhos. O olhar contemplativo está perdendo sua força criativa no contexto atual, marcado pela ansiedade de querer ver tudo ao mesmo tempo. O ser humano já não é mais capaz de fazer uma pausa para se deixar ver pela realidade. Tudo tem que ser imediato. Sob o peso do olhar do racionalismo, ele tudo examina, tudo compara, tudo esquadrinha, mede, analisa, separa, mas nunca exprime. Daí, o olhar reprimido, desviado, insensível, frio, duro, ríspido. A arte de viver consiste fundamentalmente em chegar a ver tudo com o coração. Só o coração descobre em tudo as pegadas da presença última, de olhar a partir de um rosto de cada pessoa, a partir da beleza desta criatura. Como o cego não vê o vasto azul do céu, assim o espírito cego não vê a grandeza da santidade e da pureza de Deus. Como o olho cego não percebe o manto verde que cobre a terra, assim o espírito cego não pode ver a graça de Deus. Assim como o olho cego não vê a imensidão da criação, o espírito cego não vê o poder ilimitado de Deus. Como o olho cego não pode ver a luz, o espírito cego não pode ver a luz do mundo e Jesus Cristo. O amor nos abraça em tudo quanto vemos e assim a cegueira se torna biblicamente uma metáfora que representa alguém espiritualmente na escuridão, incapaz de discernir Deus ou a verdade de Deus. Infelizmente, a cegueira espiritual é a norma e a visão espiritual uma exceção. A maioria de nós está cega e uma minoria consegue enxergar. Muitas vezes, o Senhor declarou ser filho de Deus. Lembram-se? E um pobre mendigo, cego, o reconheceu claramente como filho de Deus. Mas os líderes religiosos, que pensavam que enxergavam tudo, não puderam reconhecer seu próprio Messias. A visão espiritual vem de Deus e é dada ao homem como uma fé disposta.
vamos fazer uma pequena reflexão final. O que Deus começa, Ele completa. Ele foi procurado pelo Senhor, ele teve sua visão curada, ele foi e testemunhou a seus amigos. Os fariseus o pegaram, interrogaram e o expulsaram do templo. E Jesus o encontrou novamente e deu-lhe a visão espiritual. E ele caiu a seus pés e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Ou seja, veio para dar visão aos que sabem que são cegos e confirmar a cegueira daqueles que pensam que enxergam. Jesus veio para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas a recusa de tão tremenda salvação traz consigo juízo. O cego espiritual rejeita a visão. E Jesus também disse: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Em outras palavras, se vocês admitissem que são cegos, eu poderia ajudá-los, mas vocês estão presos aos seus pecados porque vocês acham que podem ver. Que trágica afirmação essa! Eles eram cegos pelo pecado e não sabiam. E Jesus complementa: eu não posso ajudá-los, eu não posso fazer nada por vocês se vocês não se reconhecerem que são cegos. E se um homem pensa que sabe tudo e não reconhece que o Cristo é tudo, a sua própria cegueira o condenará. Jesus não veio para tornar as pessoas cegas, mas o resultado da sua vida evidenciou a cegueira espiritual de muitos de nós, confirmando os cegos para o julgamento e para a condenação. Daí, cabe a nossa reflexão a vocês. Uma pergunta: por que razão ainda nos mantemos arredios a essa conquista? Por que a nossa vontade ainda não é suficiente o bastante para fazer com que germine a semente do amor que trazemos conosco e que só frutifica com muito empenho nosso em prol do seu cultivo? No começo da aula, afirmamos que essa mensagem do Espírito Cura-das era de fé e esperança, mesmo sem uma confirmação da volta da saúde física, porque em qualquer lugar, em qualquer situação, sempre seremos protegidos e amados incondicionalmente por Deus. Porque nunca estaremos sozinhos, uma vez que os bons espíritos vêm em nosso auxílio e fazem o que for possível por nós, porque o nosso destino como espíritos imortais que somos é a plenitude, a felicidade, a perfeição relativa, porque a chamada morte biológica é uma passagem para a vida espiritual. Então, as dores e os sofrimentos que porventura passamos aqui na Terra serão apenas um pequeno ponto diante da eternidade, além de nos impulsionarem para um nível de consciência maior, em sintonia com as leis divinas de Deus. Às vezes, para podermos ver, temos que fechar os nossos olhos e ver com o coração. Só assim seremos capazes de descobrir o que é realmente importante, o que realmente é verdadeiro e o que vale a pena. Porque só quando nossa visão interior está olhando e nossa alma fica satisfeita, o horizonte se mostrará claro e surgirão novas oportunidades. Pensem muito nisso. Vamos terminar com uma oração. Senhor Jesus, Mestre amigo, muito obrigado por nos dar todos os dias a oportunidade de rever as nossas faltas, de aliviarmos o nosso fardo, de crescermos mais e mais sempre para frente e para o alto. Fazei com que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para nos conduzir. Permite que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Pedimos também que harmonize os locais de dor, como os hospitais, os albergues, os asilos, que a sua paz chegue nos nossos lares e, em particular, que seja levada uma harmonização onde ela se fizer necessária. Pedimos uma harmonização para os diversos segmentos religiosos, bem como a nossa casa espírita, para os dirigentes do nosso planeta, para que possam tomar boas decisões. Que a humanidade possa ser beneficiada pelo teu amor e pelo carinho neste momento tão turbulento.
Se você gostou, se inscreva no canal e toda quarta-feira você receberá uma postagem nova. Clique no positivo, faça um comentário, divulgue aos amigos deste canal. Assim, muita paz e obrigado a você que nos prestigia semanalmente. Que assim seja, graças a Deus.